Muito bem, então, boa tarde. Estamos aqui em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. E hoje vamos fazer a live que já havia prometido desde manhã para percebermos alguns fenómenos. E naturalmente eu sei que muita gente está com muita ansiedade de falarmos sobre a visita do Venâncio e da sua equipe para Angola, que era para um seminário de mais alto nível sobre o futuro da democracia em África, que estava sendo organizado por 3 organizações internacionais, com destaque para a Fundação Brandstar, em parceria, digamos assim, com a UNITA, o partido histórico angolano UNITA. E também isto tudo enquadra-se também na grande família do IDC. Portanto, era uma reunião, um seminário, digamos assim, que seria um marco histórico incrível para a África, em particular para a SADC e também para o mundo. Bom, dito isto, é apenas uma pequena introdução. Espero que hajam condições de luz, condições também de som perfeitas, porque também estamos aqui a fazer algo improvisado, uma vez que, como sabem, ainda estamos em trânsito para Moçambique, visto que ontem nós já devíamos ter desembarcado e aterrado, digamos, no solo das Palancas Negras, no solo angolano, e toda a gente sabe que não foi possível o Venâncio fazer parte das cerca de 54 pessoas, os 54 delegados das várias partes da África, de vários países da África que tinham sido convidados para este encontro, não é? Bom, caros amigos, antes de nós avançarmos, se vocês permitem, eu queria agradecer a Deus pela nossa vida e pela vida de quem está a olhar, está a ver esta live, pela vida dos angolanos, né? Os nossos, digamos, o país anfitrião desta grande conferência, para os moçambicanos, como não podia deixar de ser, para todos os PALOP e para toda a África, porque, na verdade, esta reunião era para os democratas africanos, toda a África, que Deus possa abençoar poderosamente este grande continente e que possa ajudar a reerguer, ao ressurgimento, ao renascimento da África. Porque eu acredito que a África vai ocupar o lugar merecido. De fato, foi o berço da humanidade. Não deve só ser o berço, mas também tem que passar a ser a cama da humanidade. E amanhã, por que não, ser a mesa do banquete da humanidade. E eu sei que esse período vem e é inevitável. Muito bem, obrigado. Agora nós oramos para todos e foi positivo. Bom, produção, temos aí amigos que já estão a ver a live. Portanto, você que está a ver a nossa live agora, faça o favor de partilhar esta live para pelo menos 20 pessoas, porque hoje nós vamos falar de temas que são simplesmente incríveis. Fique aí atento e não se descole do visor aí do teu telefone ou então da tela da sua televisão. Mas chama aí 20 amigos, passe esta live para 20 grupos. Grupos angolanos, grupos moçambicanos, grupos da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, grupos do Brasil, de Portugal, da diáspora moçambicana e angolana espalhada pelo mundo. Passa esta live, porque hoje temos temas interessantíssimos. Nós vamos falar de coisas e vamos esclarecer aqui muita coisa que provavelmente as pessoas não tinham dado conta do que aconteceu. Mas vamos falar sobre isso. Produção, quantas pessoas é que estão connosco agora, mais ou menos? 15 mil. Oh, isto é incrível. Então, estamos a começar nos primeiros 5 minutos, já temos 15 mil pessoas. Portanto, vocês, 15 mil pessoas estão ligadas agora. Cada uma de vocês, por favor, partilha para 20 amigos. Partilha para 20 grupos. Porque o que vamos aqui falar
Perdão. Produção, se pudessem me arranjar um copo com água, eu ficaria muito satisfeito também. Estou um pouco... Perdoa lá essa... Mas ok, estava aqui a dizer que vocês, os 15 mil que estão ligados agora, façam esta ligação ou passem este link para outras 20 pessoas. Por quê? Hoje eu vim aqui vestido a rigor, porque hoje, a esta hora, meus irmãos, eu devia estar em Benguela, em Angola, e estaria no segundo painel. Eu tinha sido convidado neste seminário como orador, portanto, é um privilégio incrível. No meio de cerca de 60 pessoas convidadas, 60 delegados, eram mais ou menos 6 oradores, dos quais eu tive o privilégio de ser selecionado para ser um dos oradores. Então, eu aqui vinha hoje a rigor, é assim como eu seria vestido hoje em Benguela. Então, vou passar mais ou menos, em linhas gerais, aquilo que seriam as minhas propostas, a minha visão sobre a África, a minha visão sobre o futuro da democracia em África, o futuro da democracia em Angola, o futuro da democracia em Moçambique. Então, vou partilhar aqui isso convosco hoje, aqui e agora. Bom, caros amigos, primeiro, se vocês me permitem, antes de nós entrarmos no tema da deportação, né, ou a recusa da minha entrada em Angola, que eu sei que é isto que toda a gente quer ouvir, vão me permitir falar antes de 2 temas. Primeiro, eu queria falar da questão da perseguição política que está a acontecer em Moçambique, que agora, vocês sabem, o último evento desta perseguição foi a detenção da minha mandatária financeira, a Glória Nobre Chírio, eu chamo ela de Mamã Glória, uma senhora incrível, uma senhora com nível de integridade, para mim, jamais visto neste mundo, muito séria, muito expedita, com uma prontidão incrível, mas acima de tudo com valores morais, éticos incríveis. Então, tenho aqui a receber um copo com água, portanto, vocês vão desculpar, só quero dar um golzinho para podermos continuar com a nossa conversa de forma um pouco mais, com a garganta um pouco mais umedecida, né? Estou a ver uma mensagem de alguém que diz, cuidado com essa água. Bom, esta está segura, está vendo? Esta está segura. Sei que os riscos são muito grandes, sobretudo para nós que andamos aqui a lutar pela democracia, lutamos pela justiça, lutamos pelos mais vulneráveis, os mais pobres, os excluídos da economia, os excluídos da sociedade, os excluídos da política. Então, essa luta que a gente faz para estas pessoas é uma luta que sempre vai te levar a carregares uma cruz cada vez mais pesada. É uma luta que é preciso pagar um preço muito, muito elevado. É uma luta arriscada, mas é que é necessária. E é a luta que vale a pena fazer quando nós queremos deixar algum legado neste mundo para a posteridade. Algum legado neste mundo para as futuras gerações. A luta que faz sentido fazer é a luta pelos excluídos. É a luta pelos marginalizados. É a luta por aqueles que não têm voz perante os grandes palcos, perante os grandes pódios, perante as grandes conferências. Então, quando nós passamos a ser a voz destes que não têm voz, significa que estamos a cumprir o nosso papel frutuoso, significativo neste mundo, aquele papel que vale a pena dizer que eu vim a este mundo cumprir a minha missão e deixei um legado. O que mais importa não é o meu corpo, o que mais importa não é a minha casa, o que mais importa não é os baús, os tesouros que eu tenho, mas o que importa é que tipo de valores imateriais que podem durar no mundo, durar no tempo sem apodrecer, mas que podem ficar na história, na mente e na consciência das pessoas. Isso é que importa. Bom, caros amigos, primeiro vamos lá falar aqui, prisão da Glória Nobre Chírio, a minha mamã Glória, que foi detida, que foi torturada psicologicamente. Nós já tínhamos chamado a atenção, minha vénia para os advogados que neste momento estão a trabalhar, Dr. Mutola, Dr. Matsim, que hoje tinham submetido um requerimento a dizer que, de acordo com o número 1 do artigo 175 do Código de Processo Penal, ela devia ser ouvida exatamente hoje pelo juiz de instrução. Se ela continuasse detida amanhã, sem ser ouvida pelo juiz de instrução, significa que era a segunda gravidade neste processo. Mas recebi a mensagem agora, felizmente,
Ela já tem acesso ao advogado. Felizmente, ela já está sendo ouvida agora pelo juiz de instrução. Portanto, uma grande vénia para os moçambicanos que fizeram pressão grande para que a situação dela estava enclausurada, fechada, presa, não podia ser assistida por um advogado, não podia ver a família. Estava feita uma terrorista, uma criminosa, sem a presunção de inocência. E depois outras irregularidades foram cometidas, como, por exemplo, foi retirada dela o telemóvel, portanto, sem que houvesse um termo de apreensão, nem que lhe fosse entregue. Mas, neste momento, ela está a ouvir, estamos com expectativa de ver o que é que o juiz de instrução vai determinar a partir deste momento. E não quero, neste momento, começar a fazer uma defesa obsessiva dela, vão dizer que você está a defender porque é a tua mandatária. O que nós queremos é que se cumpra a lei. O problema, a grande questão é esta, que se cumpra a lei. O resto tem que ser aprovado. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes de eu chegar a Angola, nós passamos pelo aeroporto de Mavalan, que é o aeroporto de Maputo. O aeroporto está em Maputo. Como toda a gente sabe, foi-me determinada, foi-me, digamos, estabelecida ou decretado o termo de identidade de residência após digamos, um interrogatório que levou 10 horas sem me dizerem qual é o crime que eu cometi. Então, às 10 horas, foi um interrogatório, digamos assim, sob o ponto de vista da legalidade, é um interrogatório nulo. Você não pode interrogar um arguido por 10 horas sem dizer ao arguido qual é o crime que pende sobre ele. Portanto, não foi dito qual é o crime. Então, eu tinha que responder a tudo porque eu estava no vazio, estava nas trevas, estava tateando, estava à deriva. Mas, ok, de todas as formas, foi-me estabelecida esta medida restritiva do termo de identidade e residência. Quando chegamos ao aeroporto de Mavalan, depois de termos feito comunicado à Procuradoria que ia viajar exatamente para Angola, para este evento, a migração de Moçambique dizia que eu tinha que apresentar uma autorização do Ministério Público para a minha viagem. Eu disse que era preciso que a migração sustentasse essa afirmação com base na lei. Porque se eu sou acima de 5 dias para comunicar, não é para ter uma autorização prévia, não existe, isso não é de lei. A lei é clara, é o número 1 do artigo 123 do Código do Processo Penal. Diz que comunicação para ausências da casa, da residência, ou por mais de 5 dias. Qual é a finalidade? A finalidade é para que o Ministério Público possa localizar-me sempre que for necessário para o andamento da marcha processual. Portanto, significa que não é preciso nenhuma autorização, está tudo muito bem estabelecido na lei, e nós mostramos a lei e mostramos o comunicado, digamos assim, que enviamos à Procuradoria. E mesmo assim, compreendendo o que estava na lei, compreendendo que nós tínhamos comunicado ao Ministério Público, o chefe do posto da imigração continuava a dizer que estava claro, mas que estava à espera de ordens superiores. Vejam só, conhece, entendeu que a lei o diz, que é legal, que é normativo, mas estava à espera de ordens superiores. A minha vénia, aos polícias azulinhos, estavam lá 2 polícias azulinhos, e esses polícias, quando falamos, abriram logo o código no telefone. Disseram que sim, isto está claro, é límpido. Não precisa de nenhuma autorização. Precisa apenas de uma comunicação. E não é papel da migração, nem da polícia, andar a solicitar isso. Se houver alguma medida restritiva para a viagem, é o Ministério Público que vai comunicar à migração, vai comunicar à polícia, ao posto da polícia no aeroporto, de que o fulano de X, Y e Z está proibido, ou que não pode viajar. Não é a migração que pede isto. Portanto, infelizmente, temos um chefe de posto que está lá a lidar
com pessoas de diversas nacionalidades, não conhece a sua própria lei, não sabe qual é o seu papel, não tem capacidade de falar com o seu chefe, o seu superior hierárquico e dizer: chefe, a lei o que diz é isto. Portanto, se for para cumprir alguma ordem acima do que a lei diz, não estarei em condições de o fazer. Então, nós não temos funcionários desses. Tivemos que dizer que, olha, agora queremos falar com o teu chefe. Então, quando o chefe se confronta com isto, é que nos deixa passar no aeroporto de Mavalane. Portanto, não foi uma coisa pacífica ter atravessado o aeroporto de Mavalane. E mesmo assim, o chefe do posto, quando eu já estava a fazer a captação da imagem para entregar o meu passaporte, ele veio com o seu telemóvel e tirou uma foto. O que eu fiz, também tirei uma foto, a cara dele, e eu disse: se esta foto que estás a fazer sem profissionalismo, esta foto que estás a fazer de forma irresponsável com o teu telemóvel, se esta foto for a qualquer rede social, eu também vou colocar a tua foto na minha página e vou dizer que este é o chefe do posto da migração do aeroporto de Mavalane e vou expor também a tua face ao mundo. E atenção, a minha página tem 1.500.000 seguidores. Estamos quase a 1.600.000. Para além de toda a diáspora. Portanto, eu vou expor a cara, o nome do chefe do posto da migração, se a foto que ele tirou de forma irregular, irresponsável, sem profissionalismo, for usada em outros ou qualquer fórum, digamos, indevido. Bom, assim nós conseguimos. Alguém diz que a minha garganta ainda está um bocadinho assim seca, né? Parece que a minha voz está um bocadinho metálica, né? Então vamos agora ver se a gente pode melhorar. Bom, caros amigos, agora vamos ao prato forte. Vamos ao essencial, o tema central de hoje. É que eu tinha que explicar isto, né? Como é que depois saímos do aeroporto de Mavalane até chegarmos ao aeroporto 4 de fevereiro, em Angola. Um país bonito, um país de gente trabalhadora, de jovens, um país com o qual eu tenho uma simpatia, tenho também ligações afetivas com algumas pessoas já de longa data. No aeroporto 4 de fevereiro, nós chegamos, da delegação que chegou ao aeroporto 4 de fevereiro, fomos perfilados e nessa delegação foi retirada ou recolhido os passaportes de todos nós. Da delegação de que foi recolhido os passaportes de todos nós, o primeiro indivíduo que foi separado e levado para um corredor foi o Venâncio Mondlane. O meu amigo mangolê que estava lá a trabalhar para a migração gritou bem alto o meu nome: Venâncio Mondlane. E lá fui eu, avancei e colocaram-me num corredor. Depois fizeram-me atravessar umas portas e fiquei de fato num corredor sem saber qual era a razão por que eu era chamado. E começa aquela confusão toda que envergonha os nossos países africanos, a desorganização, a falta de informação, a falta de profissionalismo, a falta de brio profissional, tudo feito ao acaso, tudo feito de forma caótica, tudo feito por improviso. Então, uns a serem puxados para um lado, para o outro lado, um ambiente caótico no aeroporto 4 de fevereiro. Portanto, é realmente aquele ambiente típico, digamos, daquilo que nós queremos mudar em África, que tem envergonhado a África. E então, fomos separados, e vocês já sabem o que se passou. A parte vergonhosa de tudo isto foi reter personalidades do mais alto calibre, o ex-presidente do Botsuana, Aya Nassouret-Kama, o ex-presidente da Colômbia, Patranas, o ex-presidente da Tanzânia, o ex-primeiro-ministro de Lesoto, o vice-presidente do Senado queniano, vários senadores quenianos, portanto, várias personalidades que estavam presentes, em que foram submetidos a um ambiente, digamos, extremamente triste, penoso, e que tem que envergonhar Angola. Tem que envergonhar Angola. Aquilo não é possível que aconteceu.
sem nenhuma explicação, e depois fomos forçados, de fato, a pegar em nós e não passar pela migração, carimbar os passaportes, e tínhamos que, não podíamos entrar em Angola. Passado cerca de 3 ou 4 horas, como também se fala português, fui lá falando com vários oficiais. Não é? Coisa curiosa que aconteceu em Angola é que estavam a impedir a minha entrada, depois de me informar que a minha entrada vai me impedir, logo a seguir pediam para tirar uma selfie. Quanto a isso, os angolanos, de fato, são muito sui generis, são típicos. Né? Tem uma forma muito engraçada de ser. Né? Até o avião também estavam sempre a pedir selfies. Venâncio, o presidente Venâncio, não pode entrar em Angola. Aqui Angola não vai entrar hoje, mas pode me dar uma selfie? Então eu fazia selfie. Engraçado. Mas ok, falando de assuntos sérios. Então, foi depois de muitas horas, depois de muita insistência, que disseram-nos que, pura e simplesmente, nós estávamos recusados a entrada. E a nossa entrada estava recusada à República de Angola, pelo governo de Angola. Estava recusada a nossa entrada. Coisas dolorosas para mim foi ver o presidente Ian Khama, né? O presidente Ian Khama, um grande abraço, meu pai. Então, ver um senhor daquela idade, 73 anos de idade, a ficar 8 horas sem comer, sem beber e na condição de saúde em que ele se encontra. Ver aqueles presidentes todos, o ex-presidente da Colômbia, depois de tanta, digamos assim, depois de tanta espera, depois de 8 horas à espera, decidiram que ele podia entrar em Angola. Como o aeroporto 4 de Fevereiro é um aeroporto internacional para voos internacionais, para os voos interprovinciais dentro de Angola é usado o novo aeroporto, que é o aeroporto Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto, que dista a 44 quilômetros do aeroporto 4 de Fevereiro. Então, o ex-presidente da Colômbia, que ele no seu Twitter, acabou lá escrevendo, no X, acabou escrevendo que não sabia para onde estava sendo levado. Depois de 44 quilômetros, chega ao aeroporto de Agostinho Neto e dizem que o seu passaporte ficou apreendido no aeroporto 4 de Fevereiro. Vejam só isto, depois de 44 quilômetros. E o homem, naquela noite, nem sequer tinha onde dormir. Então teve que dormir na residência do embaixador da Colômbia. Vejam só o que é isso. Não é? Então eles passaram este calvário todo. Depois da repercussão toda, é que o governo da Angola decidiu dar algumas honras de Estado, digamos, aos ex-presidentes, aos ex-primeiros-ministros, e então garantiu o avião presidencial que ia levar parte da delegação de 4 de Fevereiro para Benguela. Isso foi permitido. Foram colocados carros luxuosos protocolares da presidência. Portanto, todo o protocolo do Estado foi lá colocado depois de toda a repercussão. Mas como o presidente Ian Seras Khama decidiu que a humilhação era tanta, ele decidiu que não ia participar nesta conferência, ele decidiu ir para Botsuana. Quando isso aconteceu, a promessa que foi feita do avião presidencial, que era para levar a delegação para Benguela, infelizmente, meus irmãos, informação de primeira mão, depois foi retirada a mesma promessa. Portanto, o governo de Angola não cumpriu a promessa de colocar à disposição o avião para estas personalidades de renome. Portanto, significa que tudo, como se diz em Moçambique, tudo foi de água abaixo. Foi uma promessa que se esfumou. Era apenas para o inglês ver. E esta que é a realidade. Criou-se todo este cenário, todo este, digamos, imbróglio todo, este impasse todo que foi criado, esta situação comprometedora para as relações diplomáticas. E, afinal de contas, foi tudo uma encenação. Tudo uma encenação. E aqui está estabelecido algo profundamente perigoso
negativo para a imagem de Angola em África e no mundo. Soubemos depois que o termo com que foi usado, ou a cláusula usada para que nós não pudéssemos entrar em Angola, é a chamada recusa de entrada. A recusa de entrada existe dentro do enquadramento da lei angolana, portanto, a lei 163/19 de 23 de maio, que é a lei sobre o regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esta lei é que determina como é que alguém é aceito ou é recusado a sua entrada. Portanto, o artigo 7, no número 2, diz claramente, quando há uma recusa de entrada, primeiro, a pessoa a quem é recusada a entrada deve ser comunicada pelo responsável do posto de fronteira. 2, deve ser especificado a razão da recusa de entrada. 3, o chefe de posto deve comunicar à companhia aérea que levou a pessoa até o posto de fronteira que esta pessoa teve a sua entrada recusada para o devido acompanhamento do mesmo para a zona de origem ou do aeroporto, digamos, de procedência ou para o seu país de origem. Portanto, estes são os procedimentos que devem ser feitos quando se recusa a entrada de alguém em Angola. Isto é que está na lei e nada disto foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas a dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Portanto, não foi nada feito segundo a lei. Foi uma violação da própria lei angolana. É por isso que não houve essa explicação detalhada. Qual é a razão? Até hoje não sabemos o que é que fundamenta a recusa. Não está claro. Não está. E isto é perigoso para Angola porque existem os tais chamados acordos migratórios bilaterais entre Moçambique e Angola que determinam exatamente como é que é feita a gestão da entrada e da saída de cidadãos de um país ou do outro. E existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. E existe ainda os chamados acordos de mobilidade para os países da CPLP. Portanto, temos vários instrumentos domésticos, regionais e continentais que gerem esta matéria dos cidadãos estrangeiros que chegam a Angola. E nenhum destes protocolos, nenhum destes acordos foram respeitados no aeroporto 4 de fevereiro. Para vergonha da imagem de Angola, para vergonha destes funcionários da migração, que gostam mais de selfies, não é? Todos eles fizeram selfies comigo, mas não cumpriram a própria lei angolana, não respeitaram os protocolos da SADC, não respeitaram os protocolos da CPLP e da União Africana. Portanto, isto é realmente muito dramático. Daí, que se calhar eu concordo um pouco com um artigo que foi escrito por uma senhora que dizia que o dia 13 de março devia ser decretado como dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? E veja só, nós africanos da SADC, da CPLP, dos PALOP, até hoje não temos justificação. Mas nós sabemos que havia uma senhora americana na delegação que teve a sorte de comunicar a sua embaixada em Angola. A embaixada da Angola comunicou ou falou com o governo de Angola e o governo de Angola finalmente deu uma justificação porque que impediu a entrada lá. Justificou os americanos, mas não justificou os africanos. Justificou os americanos, mas não justificou os cidadãos da SADC. Justificou os americanos, mas não justificou aos cidadãos da União Africana.
E o que disse a Embaixada de Angola, a Embaixada dos Estados Unidos de Angola? Dizem que o responsável por tudo, quem fez tudo isto foi o Ministério do Interior. Penso que o Ministro do Interior recente é Manuel Homem, penso que é esse o nome dele. Então, o governo de Angola lançou toda a carga e todo o fardo para o Ministro do Interior. Mas nós, africanos, estamos a saber dos americanos como se estivéssemos fora da nossa própria terra, fora do nosso próprio continente, fora da nossa própria região. Portanto, não há essa explicação. E há esta humilhação toda que todos eles passaram. Isto, em linhas gerais, meus irmãos, é o que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro em Angola. Este é o enquadramento correto. Ouvi vários jornalistas, vários juristas, aqueles juristas orgânicos que nós temos lá em Moçambique, né, que andam nas televisões, têm todo o espaço, falam de ser deportado, falam de acordos, falam de que a soberania dos Estados. Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas, regionais, continentais e internacionais. E estas regras, estes protocolos, não têm nada a ver com aquilo que ocorreu. Portanto, estar a chamar aquilo de soberania é exatamente desta intelectualidade orgânica que a gente tem. Né? Estes mercenários digitais do regime ocupam todas as televisões para estar ali pura e simplesmente a vomitar o mais alto da sua ignorância, digamos assim, algumas delas congênitas, outras adquiridas com o tempo. Então, como sabemos também, parece que o nível de consumo de estupefacientes tem aumentado bastante na classe acadêmica hoje. É por isso que, de fato, temos a academia com o gráfico da produção acadêmica cada vez mais ele a ir no sentido negativo da produção, geometricamente negativo. Então, são estes produtos, digamos assim, do pensamento psicotrópico, né? Pensamento resultante do consumo de substâncias perigosas e proibidas. Portanto, é este o problema. Então, andam todas essas teorias a serem feitas. Né? Alguém diz que não, o Venâncio não entrou em Angola porque o governo de Angola notou que não é uma pessoa de boa reputação. Olha, que boa reputação? Onde é que estão provas disso? E se é essa a razão, então, de acordo com a própria lei angolana, o artigo número 7, o número 2 da lei 163/19 de 23 de maio, obriga a fundamentação disso. Onde é que está a fundamentação? Onde é que está o despacho que diz isso? Absolutamente nenhum. Portanto, foi ilegal. A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial, que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição de Angola, se sobrepõem às leis de Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside onde? Reside no próprio povo. Esta que é a dura realidade. Esta que é a realidade. E mais, aqui eu concordo, eu vi no portal da UNITA, a dizer que um dos graves problemas e que motivou isso também é o crescimento que a UNITA está a ter em Angola, em termos de popularidade, da aceitabilidade popular dos eleitores, e, por outro lado, o decréscimo geométrico da impopularidade do MPLA. E que nem sequer tem candidato para as próximas eleições presidenciais. Este é o grande problema que o MPLA está a ter. Então, ao invés de procurar formas de estratégias do marketing político, da mobilização política do seu povo, para perceber que o MPLA é a melhor alternativa política para Angola, fazem esses truques vergonhosos de tentar rasteirar, violar a própria lei que eles mesmos já autorizaram, eles próprios aprovaram essa lei e violam a lei. Essa é a grande questão. E não é a primeira vez que está acontecendo. Em 2022, a UNITA, quando quis
fazer a abertura da sua campanha, convocou quadros da IDC e naquele dia foi o dia que estrategicamente se decretou luto nacional. E foi proibida toda atividade política. Então, os quadros do IDC tiveram que também voltar e não tiveram nenhuma ocasião de fazer a abertura da campanha bonita. E não foi o primeiro truque, são vários truques que o MPLA tem utilizado em Angola. Desta vez também usou este truque para sabotar a atividade política, que é constitucional, que é legal, não é? Que é um dos direitos fundamentais, uma das conquistas, ok? Da independência dos angolanos. Então tem feito isso, não é? E agora, em relação ao meu pai político, Seretse Khama, Ian Seretse Khama, é preciso perceber uma coisa. O fato dele ter regressado, algumas pessoas podem estar a perguntar, mas por que ele voltou? Por que ele não continuou? Eu vou vos dar uma das razões. Em 1998, justamente em março de 1998, o pai do Ian Seretse Khama, que era o primeiro presidente de Botsuana, Seretse Khama, né, o fundador do Partido Democrático do Botsuana, estava a passar no espaço aéreo internacional sobre Angola, o seu avião foi abatido por mísseis de mercenários cubanos. O avião caiu onde? Na província do Bié. E o presidente Seretse Khama, na altura, até rejeitou ser tratado nos hospitais angolanos. Preferiu ser recolhido pela Cruz Vermelha. Em março de 1998. Agora, curioso, em março de 2025, o filho dele, Ian Khama, passa também por este choque diplomático no mesmo país. Então, isto, tentem fazer a ligação para perceber essas coisas. Portanto, o que é importante que eu recomendo? Recomendo a UNITA, recomendo toda a delegação que lá esteve, recomendo as organizações da SADC alternativas, direitos humanos, dos advogados da SADC, da África Austral, que deve-se processar o Estado angolano. O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade, ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Como é que alguém está a assumir o papel de presidente da União Africana, a União, que é a União? A União é, digamos assim, é a ligação pacífica, harmoniosa entre partes. Como é que ele vai manter a união dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação? Dentro do seu próprio... Nós até íamos para testar. Vamos lá testar em Angola para ver se os discursos do presidente João Lourenço, no âmbito da União Africana, se ele aplica os mesmos discursos no seu próprio país. E aí está a prova. Ainda o último discurso do presidente João Lourenço dizia que criticava severamente os líderes africanos que não conseguiam nada fazer para a estabilidade dos seus países. Então, olha, o discurso dele a ter um volte-face contra ele próprio. Portanto, ele estava a criticar a ele próprio, a ele mesmo. Ele próprio, aquela crítica, era válida para ele. Ele até dizer, é uma vergonha que os líderes africanos não consigam garantir a estabilidade. Com essa vergonha, ele estava a falar da vergonha que está sobre ele mesmo. Então, ele próprio é o praticante deste discurso. Portanto, o que acontece é isto. Muitos discursos são discursos de ocasião, são discursos de encenação. Até se me permitir, deixa eu ver aqui o que os bispos católicos de Nampula disseram sobre o diálogo em Moçambique. Fala-se muito do diálogo em Moçambique, que agora vamos avançar, o diálogo vai ser aberto para a sociedade civil, para a personalidade da sociedade civil, tudo encenação. Olha uma frase que os bispos de Nampula disseram. Né? Eles disseram e denunciaram a encenação de reconciliação em Moçambique e avisam que a história não vai perdoar os tiranos. E a expressão que eu gostei que eles usaram, disseram que muitos escutam, mas recusam-se a compreender. Fingem que dialogam, mas na verdade encenam discursos.
Isto é muito interessante. Uma frase muito forte dos bispos católicos de Nampula. Há uma encenação discursiva. Coisas que as pessoas dizem com a boca, mas não creem com o coração, não praticam. Então, daí os discursos do presidente João Lourenço, né? Que ele critica, chama de vergonha, mostra-se emocionado porque nada se faz. Ele próprio, afinal de contas, é o principal promotor dessa instabilidade. E é por isso mesmo, se você não consegue estabilizar a sua casa, não tem capacidade de estabilizar a casa do outro. É por isso que na mediação, no conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo e o M23, o próprio presidente João Lourenço não conseguiu ser bem-sucedido nesta mediação. Daí que ter sido acusado até pelo Paulo Kagame dele ser um mau mediador, um mediador parcial, que até desvalorizou o diálogo e a aproximação com o M23. Agora que o M23 está a ganhar terreno, é que decidiu que quer falar com o M23 nesta altura. Nós sabemos que no dia 8 de janeiro, ele próprio acabou renunciando à posição de mediar este conflito. Portanto, se há problemas de estabilidade, se há problemas de falta de comprometimento para a estabilidade dos países da África, eu penso que o presidente João Lourenço é um bom exemplo desse empenho para a instabilidade. É por isso que não conseguiu ter sucesso nesta criar, ou seria um grande elemento para fortalecer e enriquecer o seu próprio currículo. Mas não conseguiu mediar isto. Não conseguiu criar um ambiente de confiança entre as partes. E dentro da própria Angola também não é diferente. Dentro da própria Angola também não é diferente. Neste momento, há 8 anos que o presidente João Lourenço não tem diálogo com a oposição. Há 8 anos que não convida o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, para uma conversa, para um diálogo. Nunca teve isso. Há 8 anos que o líder da oposição nunca deu nenhuma entrevista a nenhum canal público da Angola. Então o problema está aí mesmo. O discurso que for fazer na União Africana devia fazer esse discurso para ele próprio e para os seus ministros. Porque o problema está aí. O problema está aí. Então, esta é a grande questão. Para terminar, o que eu posso dizer? Eu volto a reiterar à comunidade, aos ativistas angolanos, aos partidos angolanos, aos delegados desta conferência. Deve-se processar o Estado angolano. Não podemos deixar que este tipo de atos continue a perpetuar-se no nosso continente. Que é uma vergonha. Ativistas, vamos decretar dia 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Para que os nossos filhos saibam, para que os nossos netos saibam quais são esses que envergonharam a imagem da Angola pelo mundo. Portanto, eu penso que aqui já dei uma explicação para as pessoas perceberem, primeiro, os fatos, estes é que foram os fatos. 2, o enquadramento legal. 3, as questões diplomáticas ligadas ao dia 13 de março em Angola, dia da vergonha pública em Angola. Caros irmãos, caros amigos, foi muito bom estar aqui convosco. Angolanos, estou muito feliz convosco, receberam-me bem, os angolanos no geral, as angolanas no geral, com muito carinho, muitas selfies, muitas fotos. Foi extremamente positivo, foi muito bom para um angolano normal, é muito simpático, muito acolhedor. E assim foi a nossa live hoje, a partir da página oficial do Venâncio Mondlane, para Moçambique, para Angola, para os PALOP, para a CPLP, para a África e para o mundo. Despeço-me com um forte abraço para todos, um beijo e tchau!